Boa tarde, meus amigos bananicultores e bananicultoras do Brasil. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é 8 de agosto, sábado. Estou aqui para fazer mais um conteúdo para vocês e levar um pouco mais de informação para que vocês aí produzem cada vez mais com qualidade, tá ok? Se vocês gostarem desse vídeo, vai lá na página, dá um curtir, compartilhe, para que toda essa informação chegue aí para o maior número de pessoas possíveis, tá? A gente sabe aí que os pequenos produtores têm às vezes uma certa limitação às informações, né? E então é uma forma da gente levar esse conteúdo para eles também, tá joia? Conto com vocês, hein? Então vamos lá. Hoje eu vou falar do nitrogênio, tá? Antes de eu falar sobre as fontes de nitrogênio, vamos falar um pouquinho sobre a história do elemento, quando ele foi descoberto, como que acabou sendo desenvolvido cada vez mais a utilização desse elemento, tá ok? Então o nitrogênio foi descoberto em 12 de setembro de 1777 pelo Daniel Rutherford, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, através de uma tese de doutorado, tá? Mas até então, apenas o elemento foi descoberto, não sabia quais seriam as aplicações dele, ok? Em 1900 a 1905, a Europa estava com uma perspectiva muito ruim com relação ao fornecimento de alimento para a população, tá? Então tinha estudiosos já mencionando que muitas pessoas iriam passar fome dali para frente, tá ok? Justamente por não ter fertilizantes para que tivesse maior escala produtiva e que fornecesse alimento para a população que estava em crescimento, tá ok? Então, em 1900, Christian Birkeland, lá na Noruega, tá? Usando energia hidrelétrica, consegue produzir nitrato de cálcio. Então, já em 1900, ele consegue sintetizar nitrato de cálcio através da atmosfera. Só que era o quê? A energia utilizada era uma energia muito cara, né, para fazer fertilizante em escala, tá? Então, em 1901, ele conseguiu desenvolver um canhão elétrico. E aí a ideia era o seguinte: captar recursos, investidores que entrassem com ele na ideia, para que ele transformasse todo esse processo de produção numa escala pequena, no qual ele desenvolveu, né, para tirar nitrogênio da atmosfera, principalmente na produção de nitrato de cálcio, e transformar isso daí numa escala industrial, tá? E aí, dia 2 de 12 de 1905, foi fundada a Norsk Hydro, tá? Lá na Cristiania, hoje atual Oslo, que é a capital da Noruega, tá? E ele se juntou ao Sam Eide e ao Marcus Wallenberg, tá? E aí fundaram a Norsk Hydro. Na época, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa, tá? Então, com toda essa descoberta aqui, a Noruega conseguiu sair da união com a Suécia, né? E se fortalecer como um país forte na Europa também. Só para vocês terem ideia, hoje a Noruega é o quarto país com o melhor PIB no mundo, tá? Só perde aí para o Catar, Luxemburgo e Singapura, tá? Então é um país aí fantástico com relação aí à renda, né, per capita pelas pessoas aí. Só que passaram o tempo, né? O tempo foi passando e o Fritz Haber e o William Bosch, eles criaram um processo de síntese de amônia, tá? Isso por volta de 1910 a 1920, eles conseguiram sintetizar a amônia, e a amônia ela poderia ser usada de forma isoladamente como fertilizante e na mistura aí com fósforo, com potássio, né, fazendo os blends, os formulados, tá ok? E uma outra coisa interessante que ele descobriu, né, o Haber, o que ele descobriu? Que quando a amônia era oxidada, produzia ácido nítrico. E o ácido nítrico, ele é uma matéria-prima primordial para a produção de pólvora, né, e explosivos. Então, em 1918, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, inclusive, por essa descoberta, tá? Então, a partir dali, começou-se a produzir também o quê? Fertilizantes numa escala mais intensiva,
tá bom? Então foi toda essa história aí de onde apareceu o nitrogênio, tá? Agora vamos abordar as fontes que se tem no mercado. Nós temos aí praticamente 4 fontes de nitrogênio no mercado, tá? A ureia, sulfato de amônia, nitrato de amônia e nitrato de cálcio, tá ok? Então vamos lá. A ureia, sulfato de amônia e nitrato de amônia, o que esses elementos têm, o que essas matérias-primas têm em comum entre elas? O hidrogênio, tá? Ela tem em comum entre elas o hidrogênio. E o hidrogênio, o que acontece? Ele leva a processo de acidificação no solo. Consequentemente, eu aumento o teor de água dentro da planta e com isso eu vou perder em resistência, aumentando o número de doenças, tá? E eu diminuo em muito o processo de pós-colheita. Ou seja, se eu tenho uma fruta ou uma hortaliça, ela vai resistir menos no pós-colheita. Porque justamente eu tenho um maior teor de água, seja na folha ou no fruto. E isso vai elevar ao quê? A um processo de perda de água e apodrecimento muito rapidamente, tá? Então essa é o que eles têm em comum. Claro que o nitrato de amônia, ele já tem praticamente 50% nítrico e 50% amoniacal, tá? O que é o nítrico? É carga negativa, amoniacal, carga positiva. Nós já abordamos sobre isso, né? Cátions e ânions, principalmente ali no manganês, no zinco, quando a gente já conversou antes, tá bom? E aí a gente tem como uma fonte muito nobre o nitrato de cálcio, tá? E a planta como que absorve nitrogênio? Ela tem uma maior afinidade por nitrato. Não que ela não absorva nitrato de amônia também. Não, ela absorve sim, tá? Só que ela tem uma maior afinidade por nitrato de amônia. E nas raízes, esse nitrato, tá? Esse nitrato, ele vai se converter em nitrito, tá bom? Depois ele é levado para a parte aérea, para as folhas, para o fruto, tá bom? Na forma de aminoácido e lá ele é transformado em proteína, tá bom? E aí qual que é a vantagem que a gente tem da utilização do nitrato de cálcio? Nós vamos ter aí, sempre quando vai absorver o nitrogênio na forma nítrica, que é carga negativa, ele vai potenciar a absorção de um cátion, seja um cálcio, um potássio, um magnésio, um zinco, um manganês. Quando absorve muito na forma amoniacal, né, que eu estou falando aqui que está o NH4, ele vai o quê? Como é carga positiva, ele vai competir com o cálcio, com o potássio, com o magnésio. Então é muito, que a gente observa muito no campo, que quando a gente trabalha com nitrato de cálcio, a gente aumenta em muito a resistência da planta, tá? E a gente acumula teores de matéria seca também. E, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma maior resistência à seca, uma maior formação de raízes, porque todo e qualquer crescimento da parte nova da planta, eu preciso de cálcio, tá? Então, na formação de raízes, na resistência com relação à doença, no pós-colheita, se a gente quiser aí, por isso que eu falo, hortaliças e fruta de maneira geral, eu não produzo, eu recomendo, tá bom? Mas o que acontece? Na minha área não entraria praticamente nada desses elementos aqui. Eu trabalharia como fonte de nitrato de cálcio. Ah, mas por que se usa ureia, então? Por causa do custo, por causa do preço, né? Só que o que acontece? Ele se torna caro no final, principalmente em fruticultura e hortaliças. Porque eu vou perder muito nisso aqui que eu estou dizendo aqui, ó, que eu já disse, que é a acidificação do solo, maior teor de água na planta, maior incidência de doença e um menor pós-colheita, tá? Então eu não vou ter uma fruta ou uma hortaliça com uma qualidade superior. Muito pelo contrário. E é ali que se perde dinheiro, tá? Então a gente trabalhando com nitrato de cálcio, a gente tem aí uma maior resistência de parede celular, consequentemente uma menor liberação de etileno, que é um hormônio ligado à maturação. Então se a planta começa a liberar etileno, ela começa a madurar e aí precocemente ela diminui sua vida útil, tá? Então eu vou aumentar o teor de pós-colheita
a vida na pós-colheita, utilizando nitrato de cálcio. Eu vou ter uma maior resistência com relação às doenças. Eu vou ter uma maior formação de raízes, como eu já disse, e resistência à seca também. Ou seja, essa planta vai aguentar um veranico maior, tá? Então, por exemplo, se eu pego áreas já Minas, mais para o norte, centro, onde às vezes eu faço irrigação, gotejamento, e eu tenho uma água com teor de cálcio mais elevado, uma água mais alcalina, aí sim eu teria que fazer um manejo com produtos que levariam a um processo maior de acidificação dessa água também. Mas aí existe aí os agrônomos, os técnicos, que faz todo esse balanço para que você chegue no melhor resultado. Tá ok? É mais caro em relação ao preço saco de 50 quilos em relação à ureia? Mas em hortaliças e fruticulturas, sem dúvida nenhuma, é a melhor fonte, tá? Eu sou representante da Yara. Aqui eu recomendo Nitrabor, N-cálcio, tá bom? Como fontes de nitrato de cálcio. Para banana. O que eu ganho com isso? Qualidade de fruta. Eu ganho aquela pós-colheita, coloração de casca, fruta firme, tá? E eu já tenho trabalhos aí mostrando aí o aumento de proteína, o aumento de fibra na fruta também, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aí, tá? E não vá pelo preço. Preço não é o melhor ponto para você definir a sua compra, e sim a qualidade final, a produtividade que você vai ter e a qualidade que você vai ter é o que se torna mais importante no momento, tá bom? Porque o mercado está pagando por isso, tá? Então, pessoal, tudo de bom, uma boa safra para vocês, espero que tenha gostado do conteúdo aí, dê o joinha lá e compartilhe, tá bom? Um grande abraço.